Bom, nessa semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou, a medida impondo as tarifas de 10% a 41% sobre dezenas de países e mudando o início do tarifaço para o dia 7 de agosto, quando as taxas entram em vigor. O Canadá, vizinho dos Estados Unidos, esse vai ser taxado em 35%, conforme ameaçado por Donald Trump em carta enviada em julho. E para o Canadá, já começou na sexta-feira. Antes a tarifa do país era de 25%. Tivemos também Coreia do Sul fechando um acordo com o Donald Trump com tarifas de 25%. E o México também, a Cláudia Sheinbaum, que é a presidente mexicana, acertou também uma negociação com o Donald Trump para adiar por 90 dias o início da tarifação no México. Com a China também há negociações em andamento. Então, à medida em que Trump divulgou as tarifas globais, alguns países obtiveram sucesso em algumas negociações. Para a gente falar um pouco mais sobre tarifas comerciais assinadas aí pelo presidente Donald Trump para vários países, a gente recebe agora o professor de Economia do IBMEC Brasília, João Gabriel de Araújo. Professor, bom dia, obrigado por nos atender, hein? Bom dia, eu que agradeço. Como é que o senhor avalia essa decisão tomada por Donald Trump, à medida em que ele estabeleceu uma série de ações de medidas para alguns países, outros conseguindo uma extensão, o caso do México tem ainda 90 dias para que elas entrem em vigor, com a China também há negociação, e ao mesmo tempo, professor, a gente acompanha, por exemplo, taxação para Lesoto, para Laos, que são países que não têm a mesma performance no cenário global da economia, como alguns gigantes que a gente tem acompanhado. Essa distribuição de tarifas do Donald Trump, como é que o senhor está vendo, professor João? Bom, Humberto, primeiro vamos entender o contexto da questão, o Trump, ele bota essas tarifas em jogo agora para tentar fazer um recolhimento de indústrias para dentro do seu próprio país. Na verdade, uma estratégia que ele tem de impor tarifas a outros países e tentar consolidar um pouco mais forte a própria indústria nacional, Então, há uma estratégia feita pelo governo americano, não é algo simplesmente isolado ou algum reflexo de uma medida autoritária. Isso não é verdade, A questão é que os países, como os Estados Unidos é a maior potência global, em comparação com o Brasil, por exemplo, um PIB de 7 vezes maior do que o nosso, os países eles tendem a negociar muito fortemente com os Estados Unidos para tentar flexibilizar o máximo possível e evitar com que as próprias exportações desses países para os Estados Unidos sejam prejudicadas. Então, fazem bem esses países em buscarem negociações fortes, negociações que busquem dirimir esses problemas, como foi visto recentemente ali pela União Europeia, como a China mesmo tem buscado algumas alternativas para que o problema se diminua, porque o impacto econômico que tem os Estados Unidos no mundo é um impacto absolutamente significativo, e o efeito de um tarifaço para todos esses países, principalmente os países mais pobres, como mencionados por você, é um efeito devastador e que pode e irá, uma vez consolidado esse tarifaço, afetar principalmente o mercado de trabalho desses países, o que é devastador, porque a gente vê uma parcela da população significativa ficando sem emprego, Então, essa medida adotada de negociação, ela deve continuar. O quanto mais conseguir se adiar essas taxações, esses tarifaços, melhor possível para os países que conseguirem essas medidas, e em especial para o Brasil, eu creio que seja uma medida adequada e racional de se tomar. Agora, professor, a gente está vendo aí, países flexibilizando, melhorando as suas tarifas, tarifas sendo negociadas, e aí a gente tem que ouvir que o Brasil tem que ser o adulto da sala, que o Brasil precisa segurar um pouco mais, precisa ser mais soberano. De que forma o senhor tem visto isso, professor? Precisa
ter um pouquinho mais de, talvez, humildade seria a palavra nesse momento para conseguir flexibilizar também? Vamos pensar no caso brasileiro, que ele tem um caso, no nosso caso particular, porque nos afeta, né? Então, a questão ali é o seguinte: o Brasil, ele representa em torno de 1,3% das importações americanas, né? Isso pode parecer um valor baixo, mas ele não é, ele é significativo, principalmente quando você reflete isso para a economia brasileira, né? Porque a transação comercial de produtos importados dos Estados Unidos para o Brasil, essa relação é de em torno de 12%, que é um valor muito significativo, ou mais, né, dependendo dos tipos de produtos, né. E o que se tem visto, as estratégias que têm sido tomadas, foram que em torno de 694 produtos foram retirados do tarifaço, né. Dentre esses produtos, nós observamos que a maior parte desses produtos são produtos essenciais para os Estados Unidos, para a continuidade da produtividade americana e do funcionamento dos setores nos Estados Unidos, né? E os que foram mantidos, eles ainda estão em negociação, porque também fazem parte do sistema produtivo americano. O que o Brasil fornece muito aos Estados Unidos são insumos. Então, esses insumos são essenciais para a continuidade de produção do próprios Estados Unidos. E isso vai ser negociado com certeza, né? A questão o Brasil ele precisa tomar atitudes mais diplomáticas, e essas atitudes elas devem ser em via de negociação. Nós estamos falando, como eu falei previamente, da maior potência mundial, de uma potência que tem 7 vezes o tamanho do nosso PIB. Então, deve ser e é razoável que a diplomacia brasileira seja no âmbito da negociação, no âmbito daquilo que nós vamos precisar vender esses produtos para os Estados Unidos, porque caso isso não ocorra, num curto prazo serão mantidos esses produtos no mercado interno brasileiro, mas uma vez que o mercado interno já cumpra com as suas necessidades, uma vez que o mercado interno já esteja em esgotamento, esses produtores muito provavelmente pararão de produzir esses produtos, e isso vai gerar o efeito rebote, que é o efeito principalmente do desemprego, né? Então, o Brasil ele tem que entrar nessa mesa de negociação, vamos colocar assim, não como um adulto da sala, mas como um agente racional olhando para os próprios interesses econômicos, porque nós necessitamos dessas exportações, né? Tanto quanto os demais países, e por isso os demais países também flexibilizaram, e nós precisamos tomar um comportamento racional, menos agressivo e mais de diálogo. Professor de Economia do IBMEC Brasília, João Gabriel de Araújo, muito obrigado pela gentileza da entrevista e análise aqui para a gente entender melhor esse momento. Um bom dia para o senhor. Um bom dia, eu que agradeço.